Olá, meus queridos, minhas queridas. Espero que todos estejam bem e em paz, né? Eu hoje gostaria de falar com vocês a respeito de uma experiência pessoal que aconteceu comigo essa semana. Ontem eu não gravei vídeo, acho que tem 2 dias. Eu tinha uma consulta marcada, uns exames que eu havia feito e que precisava levar para a doutora, para ela ver e dizer como estava ali a minha condição, né? E mediante aos exames, a notícia não foi boa. Na verdade, foi bem ruim. E eu fiquei muito, assim, mexida, sabe? Porque você... Ninguém é perfeito, né? Eu sempre tenho isso comigo, sabe? Eu nunca quero carregar uma capa de uma pessoa perfeita, porque ninguém é. E eu tô falando até em relação à alimentação, aos cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde. Então, muitas das vezes, a gente erra na nossa alimentação, come o que não deveria comer, né? Por exemplo, excessos. Mas eu confesso que de alguns anos para cá eu parei com muita coisa, muita coisa. Em abril próximo do ano que vem, né? E vou completar, assim, 7 anos que eu fiquei viúva no dia 19 de abril. E desde então eu venho, assim, sofrendo muito no meu íntimo pela falta que sinto do meu esposo. Era um bom homem, brincalhão, animado, era uma pessoa, assim, de defeitos, claro, todos temos, mas, assim, qualquer pessoa do nosso meio que precisasse de alguma ajuda, ele estava sempre disposto a ajudar, vizinhos, amigo de todo mundo, no sentido de falar com todo mundo, brincar com todo mundo. Eu já não sou assim, confesso. Eu já sou um pouco mais reservada, fechada, mas ele não. Ele era alegria em pessoa. Mas, infelizmente, ele veio a falecer. Foi antes da pandemia. E eu, de lá para cá, se eu já era uma pessoa fechada, me tornei ainda mais. Eu confesso para vocês. Me tornei um sentimento de orfandade muito grande, muito grande. Porque eu fiquei órfã aos 4 anos de idade. E devido a essa minha orfandade, aos 4 anos de idade, eu vivenciei muitas coisas ruins na casa de já gravei algum vídeo falando a respeito. E quando eu me casei, foi em fevereiro de 86. Eu tinha 20 anos. E em maio eu completaria 21. Mas eu não sei agora como é que tá, né? Mas na minha época, a minha mãe teve que assinar para que eu pudesse me casar. Eu não tinha 21 anos completos, né? Então, de lá para cá, queridos, desde que eu fiquei viúva, parece que, assim,
a minha vida meio que, eu não posso dizer acabou, porque não acabou, né? Mas eu fiquei muito mais introvertida e quando você tem um marido ao seu lado, eu quero falar algo aqui que é muito assim pessoal e eu sei que eu não estou sozinha. Eu sei que tem muita gente que está vivenciando isso, né? Quando você tem um marido ao seu lado, as pessoas te têm mais respeito, porque sabe que você tem ali alguém que vai te defender caso haja necessidade. Mas depois, parece que as pessoas te veem como alguém indefesa, alguém que não tem ninguém por você. E por isso também eu creio que eu me tranquei mais, fiquei mais fechada do que eu já era. Eu sou muito seletiva com as pessoas com quem eu me sinto à vontade para sorrir até. Porque nem para todos eu acho assim que eu devo sorrir. Porque isso é pessoal, tá, gente? Mas já ouvi testemunho quando eu estava conversando a respeito disso, de uma irmã em Cristo que falou para mim: é verdade isso que você está falando, porque eu estou viúva há 6 meses, ela falando, e ela tem uma pensão, e o marido dela estava sempre ali presente e tal. Mas quando ele veio a falecer, aí as pessoas já começaram, homens, já começaram a se achar no direito de, quando queriam alguma coisa, nem pedia, entrava na cozinha para mexer. Ela teve que colocar um freezer tapando a passagem e dizer: não é permitido ninguém entrar na cozinha. Veja, isso nunca aconteceu antes, quando ela tinha o marido dela do lado. Mas eu creio que quando a pessoa, alguns, eu não vou generalizar, né, irmãos? Existem pessoas que sabem respeitar os limites, mas nem todos sabem. E aí ela teve que se indispor até com algumas pessoas. E isso é horrível, é desprezível, desprezível. Chega a me enoja de saber que tem pessoas que se aproveitam da fragilidade de outras. E a gente sabe que o mundo está cheio de pessoas assim. E eu estava falando do resultado da consulta, quando eu entrei nesse assunto, para que vocês entendam. Então, devido à viuvez, eu fiquei muito presa no passado. Por mais que o luto já não seja tão presente quanto antes, mas eu fiquei assim, reticente. E começou a acontecer algumas coisas relacionadas à minha saúde. E eu me via na necessidade de buscar consultas pelo SUS mesmo, tá? E graças a Deus é um troca-troca de médico, porque muitas vezes, por ser distante aqui onde eu moro, os médicos não gostam, acabam desistindo. Graças a Deus a doutora Aline tem resistido. É uma boa pessoa, dedicada naquilo que ela faz. Então, ela vendo o resultado dos meus exames, ela me deu uma notícia assim que não foi muito boa. Eu não vou entrar nesse detalhe.
mas eu fiquei muito chateada porque eu tenho aberto mão assim, de tantas coisas, sabe? Eu tenho procurado regrar a minha alimentação. Mas quando a gente não tem tantos recursos financeiros, você vive dentro do seu padrão. Mas mesmo assim, eu introduzi legumes, tirei arroz, tirei macarrão. Só em último caso, quando não tem o legume que eu preciso, aí eu coloco 2 colheres de arroz. Não procuro passar disso. Mas, então ela me deu ali um diagnóstico segundo a ciência, segundo a medicina, que é irreversível. Mas eu não aceito no meu coração, no meu íntimo, isso. Enquanto ela falava, eu respeito ela demais, porque eu sei que ela tem dado o melhor dela. Mas enquanto ela falava, eu dentro de mim dizia: Deus, eu não aceito isso. Não é confrontando Deus, não é. Mas é no meu íntimo, é resistindo àquela palavra, resistindo àquele diagnóstico. Muito bem, passei o restante do dia muito mal, muito mal. Chorando muito. E dizendo para Deus: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então eu passei o dia, vou dizer praticamente de cama, o restante do dia. Chorando. Então, pela madrugada, quando eu acordei pela madrugada, de um sonho. E no sonho só tinha pessoas que já morreram. Meu esposo, o falecido marido da minha irmã, senhor Laís. E de vivos ali estava eu e minha neta. Mas o sonho parecia tão real, que quando eu acordei eu olhei para o lado. Porque a impressão era que meu marido estava ali, que era verdade. Só que quando eu olhei para o lado, eu disse: meu Deus, eu estava sonhando. E aí eu fiquei perguntando para Deus: Senhor, por que eu sonho tanto com pessoas que já morreram, muitas vezes com minha mãe? Por que, Senhor, eu sonho tanto com pessoas que já morreram? Enquanto eu estava ali com a cabeça ainda no travesseiro, perguntando para Deus. E a resposta que eu tive foi assim: porque você vive presa no passado. Você está presa no passado. Você precisa deixar o passado para trás. Precisa seguir adiante. O seu corpo, isso foi que mais me impactou. O seu corpo está reagindo ao que você tem exposto a ele. Abandone o passado e siga adiante. E a palavra que também foi muito importante para mim é: Jesus é vida. E Ele tem vida para você. Abandone o que ficou para trás e siga adiante. Cristo deve ser o seu alvo. Às vezes você não observa, você não presta atenção naquilo que você está fazendo. Quando eu falo você, eu estou falando de mim também. E eu separei um texto que está no livro de Mateus, no capítulo 16. O versículo 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu pedi a Deus um texto.
porque eu gosto sempre de basear num texto sagrado. E o que me chama a atenção nesse texto é renunciar-se a si mesmo. Eu acredito que eu não estou renunciando aquilo que eu já tinha que ter renunciado. Porque se foi a vontade do Senhor recolhê-lo, por que eu resisto tanto a isso? Mas tudo a seu tempo. Eu só quero deixar para vocês, no dia de hoje, você talvez que esteja vivendo o mesmo que eu, talvez pela perda de alguém que você nem aceite que ele tenha ido, ou que ela tenha ido. Seja um filho, essa deve ser uma dor ainda muito pior. Mas, no meu caso, eu vivi uma vida de orfandade desde os 4 anos. E quando meu marido entrou na minha vida, é como se eu comecei a viver a partir daí. Porque ali eu tinha a atenção dele, o companheirismo dele, o amor dele. Sabe, não era que ele fosse o centro da minha vida, nem eu o centro da vida dele. Mas sabe quando você vive uma vida de transtornos e tristezas e Deus te coloca alguém que te dá valor? Era isso que ele fazia, ele me dava valor. E depois é retirado. Até te peço desculpa. Isso é muito dolorido, muito dolorido. Mas o que o Senhor me disse foi: deixe o passado para trás. Siga adiante. Porque o seu corpo está reagindo a isso. E é isso que eu quero aqui hoje repartir com vocês. Eu lembrei que agora seria uma terapia, eu não sei. Mas eu sei que vocês são muito importantes para mim. Porque eu sei que tem alguém me ouvindo do outro lado. Eu sei que tem alguém que acredita no mesmo Deus que eu acredito. E eu sei que há um Deus que está cuidando de nós. E você veja o conselho de Deus. Olha a importância. O meu corpo está reagindo ao que eu tenho exposto ele. Quem sabe você não está passando pela mesma coisa. E aí o seu corpo está absorvendo o que você está sentindo, o que você está expondo ele. Então, vamos mudar isso. Vamos combinar, né? Para que a gente possa viver dias melhores, porque eu sei que Deus tem dias melhores para nós. E como ele mesmo disse, vamos renunciar. Eu acho que isso é um pouco de, talvez quem saiba, egoísmo da nossa parte. Eu não abro mão de, vamos dizer assim, né? Não é que a gente deva fazer isso, mas talvez a gente esteja fazendo isso. Eu não abro mão de desejar tê-lo, embora eu saiba que não terei. Mas só que isso não é renunciar-se a si mesmo, entendeu? Renunciar é abrir mão. Abra mão. E eu tenho que entender isso. Tenho que abrir mão. Não é fingir que nunca existiu, não é isso. Mas é entender que precisamos viver a vida que Deus tem para nós. Então vamos combinar assim? E eu que tenho certeza que se a gente se submeter à vontade de Deus, tudo isso vai mudar. Tudo vai mudar e vai mudar para melhor. E nós vamos estar aqui
falando das mudanças que o Senhor nos permitiu viver. Eu acho que esse vídeo foi o mais longo que eu já fiz. Tenha um dia abençoado, uma vida abençoada e que sejamos cheios do Espírito Santo.